Beatriz tomava champanhe com 3 amigas empresárias na varanda quando viu Marcos podando as roseiras no jardim. Ela sorriu. Tinha acabado de fechar um contrato de $500.000. Estava se sentindo poderosa e teve uma ideia. "Ei, Marcos!" Ela gritou, estalando os dedos. "Vem aqui agora!" Ele largou a tesoura de poda e caminhou até a varanda. O uniforme surrado de jardineiro contrastava com os vestidos caros das mulheres. "Sabe minha festa de gala no sábado?" Beatriz perguntou, inclinando-se na cadeira. As amigas já estavam sorrindo, esperando. "Estou te convidando. Você merece aparecer também, não acha?" Marcos ficou parado. "Vai ser aquela coisa chique, sabe? Gente que vale milhões, empresários de verdade, investidores. Mas relaxa, você não vai desentuar muito. Alguém tem que ficar no cantinho, né?" Uma das amigas cobriu a boca, tentando segurar a risada. Outra desviou o olhar para o jardim. "Ou será que você já tem algum compromisso no sábado à noite?" Beatriz continuou, fingindo pensar. "Deixa eu adivinhar. Vai jantar em algum restaurante 5 estrelas? Ou tem reunião com algum cliente importante?" Silêncio. Marcos limpou as mãos sujas de terra no uniforme. Não respondeu. "Não vai me deixar sem resposta, vai? Aceita o convite ou não?" As 3 mulheres esperavam. Uma delas mexia no colar constrangida. Outra bebia champanhe rápido demais. "Vou sim, senhora." O sorriso de Beatriz congelou por um segundo. Ela não esperava essa resposta. "Perfeito," ela disse, batendo palmas. "Então anota aí. Sábado, 20h. Ah, e vem de terno, viu? Gravata, sapato de couro, essas coisas. Sei que você deve ter guardado no armário, né? Aquele terno que todo jardineiro tem." Uma das amigas soltou uma risada nervosa. As outras olharam para baixo. Marcos assentiu uma vez. Virou-se e voltou para o jardim. Beatriz esperou ele se afastar e explodiu em gargalhadas. "Vocês viram? Ele aceitou. Isso vai ser o show da noite." Marina, uma das amigas, franziu a testa. "Beatriz, você tem certeza disso?" "Certeza de quê? É só uma brincadeira." "Mas, e se ele realmente for?" "Melhor ainda." Beatriz encheu a taça novamente. "Imagina ele tentando conversar com os investidores, com os empresários. Vai ser hilário." Marina não disse mais nada, mas não sorriu. As outras 2 amigas se despediram logo depois. O clima tinha mudado. Elas saíram rápido, sem terminar o champanhe. Beatriz ficou sozinha na varanda planejando. O jardineiro seria o entretenimento da noite. Ela o colocaria em situações constrangedoras. Faria os convidados rirem. Seria um show à parte. Afinal, ela merecia se divertir um pouco depois de tanto trabalho. Nos 2 dias seguintes, Beatriz não conseguia parar de contar a história. "Convidei meu jardineiro para a festa," ela dizia durante o almoço com as amigas empresárias. "Ele aceitou. Vocês acreditam?" As amigas riam, mas com um certo desconforto. "Beatriz, você tem certeza de que isso é uma boa ideia?" perguntou uma delas, Marina, mexendo no vinho. "Por quê? É só uma brincadeira." "Não é sobre ele," Marina disse, baixando a voz. "É sobre como você vai parecer. Augusto Pires vai estar lá. Você acha que ele vai achar isso apropriado? Ele vai achar leve, descontraído." Marina não insistiu. Conhecia Beatriz há anos. Sabia que quando ela decidia algo, ninguém a fazia mudar de ideia. Na mansão, as coisas não estavam diferentes. Beatriz instruiu a governanta, Dona Irene, a espalhar a notícia entre os funcionários. "O Marcos vai à festa," ela disse rindo. "Avisem todo mundo, quero que todos saibam." Dona Irene franziu a testa, mas assentiu. Ela tinha 30 anos de casa, já vira muita coisa, mas aquilo era diferente. Quando Dona Irene contou para os outros funcionários, ninguém riu. A cozinheira Joana balançou a cabeça. "Isso não vai acabar bem." "Por que você diz isso?" perguntou Dona Irene. "Tem algo naquele rapaz. Ele não é como os outros." "E se a gente avisar a senhora?" Dona Irene perguntou, hesitante.
Joana olhou para ela com firmeza. Se a gente abrir a boca, ela vai achar que estamos do lado dele e amanhã a gente está na rua procurando emprego. Dona Irene concordou em silêncio. Marcos era educado demais. Falava com uma calma estranha. Nunca reclamava. E quando Beatriz o humilhava, ele apenas ouvia e voltava ao trabalho. Não era normal. Na quinta-feira, Beatriz recebeu a confirmação dos convidados. Eram 80 pessoas, empresários importantes, investidores, políticos, todos estariam lá. Entre eles estava Augusto Pires, sócio do maior grupo financeiro do país. O homem que controlava os empréstimos da empresa de Beatriz. Ela precisava impressioná-lo. Tinha um novo projeto, precisava de aprovação para um crédito de 5 milhões. Tudo tinha que ser perfeito. E o jardineiro seria apenas um detalhe divertido. Ela ligou para a empresa de eventos. Quero que coloquem uma mesa pequena no canto, ela disse. Reservada para um convidado especial. A organizadora não entendeu. Um convidado especial no canto, senhora? Exatamente. Ele vai querer ficar isolado. Confie em mim. Beatriz desligou, rindo sozinha. Ela já imaginava a cena. Marcos entrando de roupa emprestada, deslocado, tentando se misturar. Ela o apresentaria como o talentoso jardineiro e todos entenderiam a piada. Seria memorável. Enquanto isso, Marcos trabalhava em silêncio no jardim. Ele podava as roseiras com cuidado, aparava a grama, regava as hortênsias. Dona Irene o observava da janela da cozinha. Ele nem parece afetado, ela comentou com Joana. Porque ele não é, Joana respondeu. Aquele homem sabe exatamente o que está fazendo. Na sexta-feira à tarde, Marcos recebeu uma ligação. Ele estava no jardim, perto do chafariz. Atendeu rápido. Sim, a voz do outro lado era grave, séria. Está tudo certo para amanhã? Está. Seu pai quer confirmar. Você tem certeza de que quer fazer isso? Marcos olhou para a mansão. Viu Beatriz na sacada do segundo andar falando ao telefone, gesticulando, rindo alto. Tenho certeza. Certo. O carro estará lá às 8 em ponto. Marcos desligou. Guardou o celular no bolso e voltou ao trabalho. Dona Irene, que estava passando pelo corredor, ouviu parte da conversa. Ela parou. Olhou para Marcos. Ele trabalhava como se nada tivesse acontecido. Mas algo estava errado. Ou muito certo. Ela não sabia ao certo. Naquela noite, Beatriz jantou sozinha na sala de jantar. Ela revisou a lista de convidados pela 10ª vez. Conferiu o menu. Aprovou a decoração. Tudo estava perfeito. Às 10 da noite, ela subiu para o quarto e se deitou, satisfeita. Amanhã seria um sucesso. Ela dormiria bem. Mas lá fora, no quartinho dos fundos onde Marcos ficava, a luz permaneceu acesa até tarde. E quando finalmente se apagou, algo na mansão havia mudado. Beatriz só não sabia ainda. Amanhã ela descobriria. E quando descobrisse, seria tarde demais. Nos 3 dias seguintes, Beatriz não parou de contar a história. Durante o almoço de negócios na terça-feira, ela interrompeu a reunião para avisar os sócios. Ah, e convidei meu jardineiro para a festa de sábado, ela disse rindo. Ele aceitou. Os 3 homens à mesa trocaram olhares. Você convidou seu jardineiro? Perguntou um deles, Roberto, franzindo a testa. Sim, vai ser engraçado. Imagina ele tentando conversar sobre investimentos, sobre ações. Roberto não riu. Ele conhecia Beatriz há 10 anos. Sabia que ela podia ser cruel quando queria. Beatriz, você tem certeza de que isso é apropriado? Augusto Pires vai estar lá. Você precisa dele para aprovar o crédito. Exatamente por isso, ela respondeu animada. Vai ser um momento leve, descontraído. Todo mundo vai rir, vai quebrar o gelo. Roberto inclinou-se para a frente, a voz baixa e séria. Se ele achar isso de mau gosto, você perde 5 milhões. E eu vou junto. Pensa bem. Beatriz deu de ombros. Você é dramático demais, Roberto. Roberto mexeu nos papéis, desconfortável. Não disse mais nada. A reunião continuou, mas o clima tinha mudado.
Na mansão, as coisas estavam piores. Beatriz reuniu os funcionários na cozinha na quarta-feira de manhã. Quero que todos saibam, ela disse, os braços cruzados. O Marcos vai comparecer à minha festa no sábado. Ele vai estar lá, misturado com os convidados. Dona Irene, a governanta, olhou para o chão. E quero que vocês tratem isso com naturalidade. Beatriz continuou. Sem fazer comentários, sem rir na frente dele. Deixem que eu cuido disso. Joana, a cozinheira, apertou os lábios. Ela tinha 25 anos de trabalho em casas de famílias ricas. Já tinha visto muita coisa, mas aquilo era diferente. Alguma dúvida? Beatriz perguntou. Ninguém respondeu. Ótimo, podem voltar ao trabalho. Os funcionários saíram em silêncio. Na despensa, Joana puxou Dona Irene pelo braço. Isso vai dar errado, ela sussurrou. Eu sei. Tem algo naquele rapaz. Ele não é comum. Dona Irene concordou. Ela também tinha notado. Marcos era educado demais. Nunca reclamava. Nunca respondia. E quando Beatriz o humilhava, ele apenas ouvia, assentava e voltava ao trabalho, como se estivesse esperando algo. Enquanto isso, Marcos trabalhava no jardim como sempre. Ele aparava a grama, regava as flores, limpava as folhas secas do chafariz. Beatriz passava pela janela várias vezes por dia, apenas para observá-lo. Na quinta-feira à tarde, ela desceu até o jardim. Marcos, ela chamou, parando perto dele. Só para confirmar, você realmente vai aparecer no sábado, né? Ou vai me deixar na mão? Ele estava de joelhos, plantando mudas de lavanda. Levantou os olhos. Vou sim, senhora. Ótimo. Porque já avisei todo mundo. Se você não aparecer, vai ficar feio para você. Marcos voltou a plantar. Não disse mais nada. Beatriz esperou. Queria uma reação, qualquer coisa. Nervosismo, hesitação, medo. Mas ele apenas continuou trabalhando. Ela virou-se e voltou para dentro, irritada. Na sexta-feira de manhã, Beatriz recebeu a lista final de confirmados. Eram 82 pessoas. Todos confirmados. Entre eles, Augusto Pires e mais 2 sócios do grupo financeiro. Ela precisava impressioná-los. O projeto dela dependia disso. 5 milhões de crédito. Expansão para 3 estados. Era a chance da vida dela. Tudo tinha que ser perfeito. Ela ligou para a empresa de eventos. Quero uma mesa separada, ela disse, no canto esquerdo do salão. Pequena, para uma pessoa só. Uma mesa separada, senhora Fonseca? Sim, para um convidado especial que prefere ficar mais reservado. Entendi. Vou providenciar. Beatriz desligou, sorrindo. Ela já imaginava a cena. Marcos sentado sozinho no canto, enquanto todos os outros conversavam, riam, faziam negócios. Ele seria o detalhe estranho da noite, o contraste perfeito. E quando alguém perguntasse quem era aquele homem, ela responderia com naturalidade. Ah, é meu jardineiro, achei justo convidá-lo. Todo mundo entenderia a piada. À tarde, Marcos recebeu uma ligação. Ele estava no jardim, perto dos canteiros de rosas. Atendeu rápido, afastando-se da casa. Sim, a voz do outro lado era grave, séria. Tudo certo para amanhã? Sim, o carro vai chegar às 8 em ponto. 2 seguranças vão acompanhá-lo. Entendido. Seu pai ligou hoje cedo. Ele quer ter certeza de que você sabe o que está fazendo. Marcos olhou para a mansão. Viu Beatriz na janela do 2º andar, falando ao telefone, gesticulando, rindo. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Certo. Então até amanhã. Marcos desligou. Guardou o celular no bolso e voltou ao trabalho. Dona Irene estava passando pelo corredor lateral. Ela ouviu parte da conversa. Ela parou. Olhou para Marcos. Ele trabalhava como se nada tivesse acontecido. Podando, regando, cuidando das plantas com uma calma estranha. Mas aquela ligação, carro às 8, seguranças. Seu pai, Dona Irene sentiu um aperto no peito. Ela entrou na cozinha e encontrou Joana preparando o jantar. Joana, ela disse baixinho, eu acho que a gente deveria avisar a senhora Beatriz. Avisar o quê? Sobre o Marcos.
Ele não é quem ela pensa que é. Joana parou de cortar os legumes. Você tem certeza? Não, mas eu ouvi uma conversa. Ele vai chegar de carro amanhã, com seguranças. Joana ficou em silêncio, pensando. Se a gente avisar, ela disse devagar, a senhora Beatriz vai achar que estamos mentindo, ou que estamos do lado dele, e vai nos mandar embora. Dona Irene sabia que ela estava certa. Então a gente não faz nada? A gente espera, Joana respondeu, e torce para que amanhã não seja tão ruim quanto eu imagino. Mas naquela noite, Beatriz jantou sozinha na sala de jantar. Ela revisou a lista de convidados pela 10ª vez. Conferiu o cardápio, aprovou a decoração das mesas, verificou a posição da mesa especial no canto. Tudo estava perfeito. Ela subiu para o quarto às 10 da noite, satisfeita. Amanhã seria um sucesso. Ela fecharia o contrato com Augusto Pires, expandiria os negócios. E de quebra, teria uma noite memorável. Ela dormiu bem. Mas lá fora, no quartinho dos fundos, onde Marcos ficava, a luz permaneceu acesa até meia-noite. E quando finalmente se apagou, havia uma mala pequena ao lado da cama. Beatriz não sabia, mas amanhã tudo mudaria. E quando mudasse, seria tarde demais para voltar atrás. Sábado amanheceu claro. Beatriz acordou às 7 da manhã, animada. Ela tinha dormido bem, sonhara com contratos assinados, champanhe e aplausos. Desceu para a cozinha de roupão, sorrindo. Joana estava preparando o café. Dona Irene organizava as flores para a decoração. Bom dia, Beatriz disse animada. Hoje é o grande dia. Bom dia, senhora. Dona Irene respondeu, sem olhar para cima. Beatriz pegou uma xícara de café e sentou-se à mesa. Onde está o Marcos? Ela perguntou, olhando pela janela. O jardim estava vazio. Ele pediu folga hoje cedo, Dona Irene respondeu. Disse que precisava resolver algumas coisas. Beatriz riu alto. Claro, deve estar correndo atrás de roupa emprestada. Coitado. Joana apertou os lábios, mas não disse nada. Ele disse que horas volta? Beatriz perguntou. Não disse. Tanto faz. Ele sabe que a festa começa às 8. Se chegar atrasado, pior para ele. Beatriz terminou o café e subiu para se arrumar. Dona Irene e Joana ficaram em silêncio. Ela não faz ideia, Joana sussurrou. Nenhuma. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Marcos estava em um hotel 5 estrelas. Ele saiu do banho, enrolado em um roupão branco. A suíte era enorme. Janelas do chão ao teto com vista para a cidade. O telefone tocou. Senhor Almeida, disse a voz do outro lado. Seu terno está pronto. Vamos subir agora. Pode subir. 2 minutos depois, bateram na porta. Marcos abriu. 2 homens entraram carregando um terno italiano feito sob medida, sapatos de couro legítimo e uma gravata de seda. Está tudo aqui, senhor, disse um deles pendurando o terno no cabideiro. O carro estará pronto às 7h45. Perfeito. Os homens saíram. Marcos olhou para o terno. Preto, impecável, sem uma ruga. Passou a mão no tecido. Fazia 3 meses que ele não usava roupas assim. 3 meses que ele tinha aceitado o desafio do pai. Trabalhar incógnito em empresas que dependiam do grupo financeiro da família. Observar, aprender. Entender como as pessoas tratavam quem elas achavam que era inferior. Beatriz Fonseca tinha sido a 3ª empresa da lista. E a pior de todas. Marcos pegou a gravata. Começou a fazer o nó. A mão tremeu. Só um segundo. Ele parou. Respirou fundo. Olhou para o espelho. Do bolso da calça tirou uma foto pequena, dobrada. Um homem mais velho, de terno, sorrindo ao lado de um Marcos adolescente. Guardou a foto no bolso interno do paletó. Ajustou a gravata novamente. Desta vez, firme. Calçou os sapatos. Olhou-se no espelho. Ele estava pronto. Às 5 da tarde, a mansão de Beatriz já estava em ritmo frenético. A equipe de eventos montava as mesas, organizava as cadeiras, testava a iluminação. Beatriz supervisionava tudo, vestida com um conjunto de grife, o cabelo preso, a maquiagem perfeita. A mesa do canto, ela disse apontando.
Está muito perto da parede. Afastem um pouco. Sim, senhora. E coloquem apenas uma cadeira. Não precisa de mais. O organizador franziu a testa, mas obedeceu. Beatriz sorriu. Tudo estava saindo como planejado. Às 6h30, ela subiu para terminar de se arrumar. Vestiu um longo azul marinho, sapatos de salto alto, joias discretas mas caras. Olhou-se no espelho. Estava impecável. Ela desceu às 7h15. Os primeiros convidados começaram a chegar às 7h30. Empresários, investidores, políticos, todos de terno e vestidos de gala. Beatriz os recebia na entrada, sorridente, confiante. Às 7h50, Augusto Pires chegou. Ele era um homem alto, de cabelos grisalhos, expressão séria, um dos sócios mais importantes do maior grupo financeiro do país. Senhor Pires, Beatriz disse, estendendo a mão. Que honra tê-lo aqui. Beatriz, ele respondeu apertando a mão dela rapidamente. Bonita festa. Obrigada, preparei tudo com muito carinho. Quero que essa noite seja especial. Tenho certeza de que será, ele disse olhando ao redor. Beatriz sorriu. Ela tinha ele exatamente onde queria. Às 8h o salão estava cheio. 82 pessoas conversavam, riam, bebiam champanhe. Beatriz circulava entre os convidados, cumprimentando, fazendo conexões, garantindo que todos estivessem confortáveis. Mas ela olhava para a porta a cada 2 minutos. Marcos ainda não tinha chegado. Será que ele desistiu? Ela pensou irritada. Às 8h10, ela comentou com uma amiga. Meu jardineiro disse que viria, mas acho que ele teve medo. A amiga riu, sem graça. Às 8h15, Beatriz já estava começando a ficar frustrada. O plano inteiro dependia dele aparecer. E então, às 8h20, ela ouviu. Um burburinho na entrada, vozes se calando, passos parando. Beatriz virou-se e congelou. Uma limusine preta acabava de parar na entrada da mansão. O motorista desceu, abriu a porta traseira. Marcos saiu. Ele estava vestindo um terno preto impecável, gravata de seda, sapatos brilhando, o cabelo penteado para trás. 2 homens de terno desceram atrás dele. Marcos subiu os degraus da entrada com passos firmes, seguros. O salão inteiro olhava. As conversas pararam. Beatriz sentiu o coração acelerar, mas não de nervosismo, de diversão. Ela começou a rir. Olhem só, ela disse alto, chamando a atenção de todos. O Marcos chegou e trouxe produção. Alguns convidados riram sem graça. Beatriz caminhou até ele, os braços abertos, teatral. Que entrada! Alugou limusine, trouxe os amigos de segurança. Que esforço, Marcos! Estou impressionada! Os convidados ao redor observavam constrangidos. Marcos não respondeu. Apenas olhou para ela. Beatriz continuou virando-se para os outros. Gente, esse é o Marcos, meu jardineiro. Eu o convidei para a festa. Achei que seria legal ele conhecer pessoas importantes, sabe? Expandir os horizontes. Risadas nervosas. Marcos, Beatriz disse, apontando para o canto do salão. Separei uma mesa especial para você ali. Fique à vontade. Ela esperava que ele se encolhesse, que ficasse vermelho, que gaguejasse alguma desculpa. Mas Marcos apenas assentiu. E começou a caminhar pelo salão. Beatriz voltou para os convidados, sorrindo, triunfante. Mas então algo aconteceu. Augusto Pires, que estava conversando com outros investidores, virou-se, olhou para Marcos, franziu a testa e começou a caminhar na direção dele. O salão inteiro observou. Augusto parou na frente de Marcos, estendeu a mão e disse, em voz clara, Senhor Almeida, é uma honra tê-lo aqui. O silêncio que caiu sobre o salão foi absoluto. Beatriz sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Beatriz piscou. 1 vez, 2 vezes. Somente tentava processar o que acabara de ouvir. Senhor Almeida. Augusto Pires, o homem mais importante da noite, estava apertando a mão de Marcos. Com respeito. O salão inteiro observava em silêncio. Beatriz sentiu o rosto esquentar. Forçou um sorriso e caminhou até eles, a voz saindo estridente demais.
Senhor Pires, vejo que já conheceu o Marcos. Ele trabalha aqui em casa, cuida do jardim, faz um trabalho excelente com as plantas. Augusto virou-se para ela, a expressão séria. Trabalha aqui? Sim, é meu jardineiro. Mas achei legal convidá-lo para a festa, sabe? Para ele conhecer gente diferente, expandir a mente. Augusto olhou para Marcos, depois para Beatriz, de volta para Marcos. Jardineiro, ele repetiu devagar. Isso! Beatriz riu nervosa. Mas não se preocupe, ele sabe se comportar. Eu supervisionei pessoalmente. Marcos permaneceu em silêncio, apenas observando. Um dos executivos que acompanhava Augusto se aproximou. Era um homem de uns 50 anos, terno cinza, expressão controlada. Senhor Almeida, ele disse estendendo a mão. Carlos Mendonça, diretor financeiro. Prazer em finalmente conhecê-lo pessoalmente. Marcos apertou a mão dele. O prazer é meu. Beatriz sentiu o chão tremer sob seus pés. Senhor Almeida, ela repetiu, a voz falhando. Ninguém respondeu. Outro executivo se aproximou, depois outro, todos cumprimentando Marcos com reverência. Os outros convidados começaram a sussurrar. Quem é ele? Almeida, o sobrenome é Almeida. Não pode ser. Vários convidados pegaram os celulares. Digitaram rápido, mostraram telas para outros. Os sussurros cresceram. Uma mulher olhou para Beatriz e desviou o olhar imediatamente. Um empresário saiu discretamente do salão, já com o telefone na orelha. Beatriz estava pálida. Ela olhou para Marcos, tentando entender. Augusto virou-se para ela. Beatriz, você sabia quem ele era quando o contratou? Eu contratei ele como jardineiro, ela gaguejou. Ele não disse nada. Claro que não disse, porque você nunca perguntou. O silêncio pesou. Beatriz olhou ao redor. Todos a observavam, alguns com pena, outros com desaprovação. Um garçom deixou cair uma taça. O barulho do vidro se estilhaçando foi alto demais. Ela tentou rir, mas o som saiu estrangulado. Isso é algum tipo de brincadeira? Marcos, o que está acontecendo? Marcos finalmente falou. A voz era calma, educada. Exatamente como sempre foi. Não é brincadeira, senhora Fonseca. Meu nome completo é Marcos Almeida, filho de Eduardo Almeida, dono do Grupo Almeida. O salão inteiro congelou. Alguém sussurrou. Isso vai estar na imprensa amanhã. Beatriz sentiu as pernas bambearem. Você é... Sou. Marcos não disse mais nada. Não precisava. Beatriz apertou a bolsa com tanta força que os dedos ficaram brancos. Mas você nunca disse... Você deixou eu pensar... A senhora nunca perguntou quem eu era. Apenas assumiu. Augusto balançou a cabeça, visivelmente desconfortável. Beatriz, eu preciso ter uma palavra com você. Em particular. Ela assentiu, muda. Mas antes que pudessem se afastar, Roberto, um dos sócios de Beatriz, se aproximou. Ele estava branco. Beatriz, ele disse baixo, puxando-a pelo braço. Você convidou o filho do dono do Grupo Almeida para ser o palhaço da sua festa? Eu não sabia, ela sussurrou de volta, desesperada. Isso não importa, você o humilhou na frente de todo mundo. Eu achei que ele era só um jardineiro. E você acha que isso torna melhor? Roberto sibilou. Você humilhou um funcionário seu publicamente e agora descobriu que ele é uma das pessoas mais importantes do país. Beatriz sentiu lágrimas queimarem nos olhos. Mas não podia chorar. Não ali, não na frente de todos. Ela tentou se recompor. Eu vou consertar isso, ela disse, engolindo em seco. Roberto a soltou, balançando a cabeça. Boa sorte. Ele se afastou. Beatriz caminhou de volta até Marcos. Augusto ainda estava ao lado dele, conversando baixo. Senhor Almeida, ela começou, a voz tremendo. Eu preciso me desculpar. Eu não sabia quem você era. Se soubesse, teria me tratado diferente? Marcos perguntou, olhando diretamente nos olhos dela. Beatriz abriu a boca. Fechou. Não tinha resposta. Exatamente.
Marcos disse. Esse era o ponto. Augusto pigarreou. Beatriz, acho melhor conversarmos depois sobre aquele projeto que você me apresentou. O coração dela afundou. Senhor Pires, por favor, isso não tem nada a ver com... Tem tudo a ver, ele interrompeu firme. Eu não faço negócios com pessoas que tratam seus funcionários dessa forma, independente de quem eles sejam. Mas Vamos conversar na segunda-feira. Até lá, sugiro que você reflita sobre suas prioridades. Ele virou-se e se afastou, acompanhado pelos executivos. Beatriz ficou parada, sozinha no meio do salão. Os convidados ao redor evitavam olhar diretamente para ela. Alguns conversavam baixo. Outros mexiam nos celulares, claramente desconfortáveis. Marina, a amiga que estivera na varanda na semana anterior, se aproximou. Beatriz, ela disse baixinho. Eu tentei te avisar. Beatriz não respondeu. Ela apenas olhava para Marcos, que agora conversava tranquilamente com outros empresários. Eles o tratavam com respeito, interesse genuíno, como ela deveria tê-lo tratado desde o início. Às 9 da noite, metade dos convidados já tinha ido embora. Eles inventavam desculpas, compromissos no dia seguinte, cansaço, problemas em casa, mas todos sabiam a verdade. Ninguém queria estar associado ao desastre que aquela noite tinha se tornado. Beatriz estava sentada em uma das mesas, sozinha, segurando uma taça de vinho que não bebia. Roberto se aproximou. Vou indo, ele disse. A gente conversa na semana que vem. Roberto, espera. Beatriz, eu não posso ficar. Isso aqui está complicado. Ele se afastou antes que ela pudesse responder. Dona Irene e Joana observavam de longe, da porta da cozinha. Eu disse que ia dar errado. Joana murmurou. Você disse. Ela não escuta ninguém. Nunca escutou. Às 9h30, Marcos se despediu dos últimos convidados e caminhou até Beatriz. Ela levantou os olhos, cansada, derrotada. Vim me despedir, ele disse. Beatriz respirou fundo. Você fez isso de propósito, não fez? Aceitou ser tratado daquele jeito para me expor. Marcos balançou a cabeça. Não, eu aceitei o trabalho para aprender. E aprendi. Aprendi que algumas pessoas só respeitam quem elas acham que está acima delas e que tratam qualquer um abaixo com desprezo. Eu não sou assim. A senhora é exatamente assim, Marcos disse, sem raiva, apenas constatando um fato. E agora precisa decidir se quer continuar sendo. Ele virou-se para sair. Espera, Beatriz chamou. O que você vai fazer agora? Vai contar para o seu pai? Vai destruir minha empresa? Marcos parou, olhou para trás. Eu não preciso fazer nada, senhora Fonseca. A senhora já fez tudo sozinha. Ele saiu. Beatriz ficou sozinha no salão vazio. As mesas ainda estavam postas, as luzes ainda brilhavam, a música ainda tocava baixinho, mas a festa tinha acabado, e junto com ela, muito mais do que Beatriz podia imaginar. Domingo amanheceu cinza. Beatriz não tinha dormido. Ela passou a noite inteira sentada na sala, ainda com o vestido de festa, olhando para o salão vazio. A equipe de limpeza tinha levado tudo embora durante a madrugada. As mesas, as cadeiras, as flores, não sobrou nada, exceto o silêncio e a certeza de que sua vida tinha mudado. Às 7 da manhã, Dona Irene chegou para trabalhar. Encontrou Beatriz no mesmo lugar, os olhos vermelhos, o rosto pálido. Senhora, ela disse, hesitante. A senhora não foi dormir? Beatriz não respondeu. Dona Irene preparou café, colocou uma xícara na frente dela. Beatriz nem tocou. Ele sabia, Beatriz disse a voz rouca. O tempo todo, ele sabia quem era e deixou eu tratá-lo daquele jeito. Dona Irene ficou em silêncio. Por quê? Beatriz perguntou, olhando para ela. Por que ele não disse nada? Por que a senhora nunca perguntou? Dona Irene respondeu com gentileza. A senhora olhou para ele e decidiu quem ele era, sem perguntar, sem conhecer. Beatriz fechou os olhos. Sabia que Dona Irene estava certa. Eu estraguei tudo. Sim,
A honestidade doeu. Mas Beatriz não tinha forças para reagir. Às 9 da manhã, o telefone tocou. Beatriz olhou para a tela. Era Roberto, seu sócio. Ela atendeu. Alô? Beatriz, precisamos conversar, agora. Roberto, é domingo. Não me importa. Estou chegando aí em 20 minutos. Ele desligou antes que ela pudesse responder. Beatriz subiu para o quarto. Tirou o vestido de festa. Tomou banho. Vestiu calça jeans e blusa simples. Olhou-se no espelho. Parecia 10 anos mais velha. Roberto chegou pontualmente. Ele entrou sem esperar convite, o rosto fechado. Senta, ele disse apontando para o sofá da sala. Beatriz obedeceu. Roberto ficou de pé, os braços cruzados. Você tem ideia do que fez ontem? Eu sei. Não, você não sabe, ele explodiu. Você humilhou o filho do dono do Grupo Almeida, o grupo que financia metade dos nossos projetos. Eu não sabia quem ele era. E isso melhora a situação? Roberto perguntou incrédulo. Você humilhou um funcionário seu publicamente, na frente de investidores, de empresários, de gente que a gente precisa para fechar contratos. Beatriz engoliu em seco. Augusto Pires me ligou hoje cedo, Roberto continuou. Ele cancelou o projeto, todos os 5 milhões. Disse que não quer mais fazer negócios com a gente. O coração de Beatriz afundou. Roberto, e não é só ele, Roberto interrompeu. Outros 3 investidores que estavam na festa ontem mandaram mensagem hoje cedo, todos querendo reavaliar as parcerias. Beatriz sentiu as mãos tremerem. A gente pode contornar isso. Como? Roberto perguntou, a voz subindo. Como a gente contorna o fato de que você fez questão de mostrar para todo mundo que trata pessoas como lixo? Eu não... Você tratou... Roberto sentou-se exausto. Beatriz, eu te conheço há 10 anos. Sei que você trabalha duro. Sei que você construiu essa empresa do zero. Mas isso foi longe demais. Silêncio. O que eu faço agora? Beatriz perguntou, a voz pequena. Eu não sei, Roberto respondeu honesto. Mas a gente precisa fazer controle de danos, rápido. Na segunda-feira de manhã, Beatriz chegou cedo ao escritório. Ela tinha passado o domingo inteiro pensando, planejando, tentando encontrar uma saída. Mas quanto mais pensava, mais percebia que não havia saída fácil. Sua secretária, Paula, estava na recepção quando ela chegou. Bom dia, senhora Fonseca, Paula disse nervosa. Bom dia. Algum recado? Paula hesitou. A assessoria de imprensa ligou. Há rumores circulando sobre a festa de sábado. Beatriz congelou. Que tipo de rumores? Que a senhora humilhou publicamente o filho de um empresário importante. Beatriz sentiu o estômago revirar. E o que mais? 3 reuniões foram canceladas. Os clientes pediram reagendamento, mas não deram nova data. Beatriz assentiu, tentando manter a compostura. Certo. Obrigada, Paula. Ela entrou no escritório e fechou a porta. Sentou-se na cadeira. Olhou para o computador, para os papéis na mesa, para as fotos na parede. Prêmios, certificados, conquistas. Tudo que ela tinha construído estava desmoronando. Por causa de uma brincadeira. Às 10 da manhã, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Beatriz hesitou, depois atendeu. Alô? Senhora Fonseca, disse uma voz masculina formal. Aqui é Jorge Santos, assistente do senhor Eduardo Almeida. Beatriz sentiu o sangue gelar. Eduardo Almeida, o pai de Marcos, o dono do Grupo Almeida. Sim, ela conseguiu dizer. O senhor Almeida gostaria de marcar uma reunião com a senhora. Amanhã, às 2 da tarde, no escritório central. É possível? Beatriz fechou os olhos. Não era um convite. Era uma convocação. Sim, eu estarei lá. Ótimo. Até amanhã, então. Ele desligou. Beatriz ficou parada, segurando o telefone. Sabia o que aquela reunião significava. Eduardo Almeida ia pessoalmente encerrar todos os contratos, ia cortar todos os financiamentos, ia garantir que ninguém mais fizesse negócios com ela. Ela tinha acabado com a própria carreira. Naquela noite, Beatriz voltou para casa tarde. A mansão estava silenciosa.
Dona Irene já tinha ido embora. Beatriz subiu para o quarto, trocou de roupa. Deitou-se na cama, mas não conseguia dormir. Pensava em Marcos, na forma como ele tinha trabalhado em silêncio, suportado as humilhações, aceito o desprezo, e nunca, nenhuma vez, tinha reagido, porque ele não precisava. Ele sabia quem era. E ela tinha revelado exatamente quem ela era também. Alguém que julgava as pessoas pela aparência, pelo cargo, pela posição social. Alguém que tratava inferiores como entretenimento. Beatriz virou-se na cama, as lágrimas finalmente escapando. Ela tinha perdido contratos, perdido respeito, perdido parcerias. Mas o pior de tudo era saber que merecia. Na terça-feira, às 14h, Beatriz entrou no prédio do Grupo Almeida. Era um arranha-céu de vidro no centro da cidade. 30 andares de poder e influência. Ela subiu até o 25º andar, onde ficava a sala de Eduardo Almeida. A recepcionista a levou até uma sala de reuniões ampla, com vista para a cidade. "O senhor Almeida estará aqui em alguns minutos", ela disse. Beatriz sentou-se. As mãos suavam. O coração batia rápido. A porta se abriu. Eduardo Almeida entrou. Ele era um homem alto, de cabelos grisalhos, expressão séria. Parecia com Marcos. O mesmo olhar calmo, a mesma postura confiante. "Senhora Fonseca", ele disse, sentando-se à frente dela. "Senhor Almeida", Beatriz respondeu, a voz tremendo. Ele abriu uma pasta, tirou alguns documentos. "Vou ser direto", ele disse. "Meu filho me relatou o que aconteceu nos últimos 3 meses. Beatriz respirou fundo. "Senhor, eu..." Ele levantou a mão, silenciando-a. "Deixe-me terminar." Beatriz fechou a boca. "Marcos trabalhou na sua empresa como parte de um programa de imersão." Eduardo continuou. "Ele fez isso em 3 empresas diferentes, para entender como as pessoas tratam quem elas acham que é inferior." Beatriz sentiu o rosto queimar. "Nas outras 2 empresas", Eduardo disse, olhando diretamente para ela, "ele foi tratado com respeito, com dignidade, mesmo sendo apenas um jardineiro." Silêncio. "Mas na sua empresa foi diferente." Beatriz abaixou os olhos. "A senhora não só o tratou mal", Eduardo disse, a voz fria. "A senhora fez questão de humilhá-lo publicamente, de transformá-lo em piada, de usar sua posição de poder para diminuí-lo." Eu sinto muito", Beatriz sussurrou. "Sentir não muda o que foi feito." Eduardo fechou a pasta. "Eu poderia agora cortar todos os seus financiamentos, garantir que nenhum banco faça negócios com você, destruir sua empresa." Beatriz sentiu as lágrimas subirem. "Mas não vou fazer isso." Ela levantou os olhos, surpresa. Eduardo inclinou-se para a frente. "Porque isso seria vingança, e vingança não ensina nada." Ele colocou um documento na mesa. "Mas vou fazer o seguinte: todos os seus contratos com o Grupo Almeida serão mantidos, mas com uma condição." Beatriz olhou para o documento. "A senhora vai implementar um programa de respeito e dignidade para todos os funcionários da sua empresa. Não importa o cargo, não importa a função. Todos serão tratados com igualdade." Beatriz assentiu, engolindo o nó na garganta. "E..." Eduardo continuou. "A senhora vai pessoalmente supervisionar esse programa. Vai participar de treinamentos, vai garantir que isso nunca mais aconteça." "Eu vou", Beatriz disse a voz firme. "Eu prometo." Eduardo ficou em silêncio por um momento. Depois levantou-se. "Espero que sim, senhora Fonseca, porque essa é sua única chance." Ele caminhou até a porta. Parou. "Meu filho me disse que a senhora tem potencial, que construiu uma empresa sólida, que trabalha duro." Beatriz olhou para ele. "Não desperdice isso sendo uma pessoa cruel." Ele saiu. Beatriz ficou sozinha na sala, segurando o documento. Ela tinha sido poupada, mas a lição tinha sido clara e dolorosa. Beatriz saiu do prédio do Grupo Almeida tremendo. Ela tinha sido poupada. Mas o preço era alto. Não era dinheiro. Era orgulho.
Ela teria que admitir publicamente que estava errada, teria que mudar, teria que provar que podia ser diferente. Na quarta-feira de manhã, Beatriz reuniu toda a equipe da empresa. Eram 23 funcionários, todos sentados na sala de reuniões, esperando. Roberto estava ao lado dela, os braços cruzados, observando. "Bom dia a todos", Beatriz começou, a voz falhando. "Eu chamei vocês aqui porque preciso falar sobre algo importante." Silêncio. "Vocês sabem o que aconteceu na minha festa de sábado. Eu humilhei publicamente um funcionário, fiz piadas sobre ele, transformei ele em entretenimento. Ninguém disse nada. E descobri na frente de todo mundo que ele era o filho do dono do Grupo Almeida." Um murmúrio passou pela sala. "Eu estraguei contratos, perdi investidores. Mas o pior de tudo é que eu fiz aquilo porque achei que podia, porque achei que ele era inferior a mim. E isso está errado." Ela olhou para cada pessoa na sala. "Então, a partir de hoje, vamos implementar um novo programa. Respeito e dignidade para todos. Não importa o cargo. Todos serão tratados com igualdade." Paula, a secretária, levantou a mão, hesitante. Isso significa que a senhora vai mudar a forma como trata a gente?" A pergunta cortou fundo. Beatriz queria se defender, mas sabia que seria mentira. "Sim", Beatriz disse, a voz firme. "Significa exatamente isso." Nos dias seguintes, a mudança foi lenta. Beatriz tentava. Ela realmente tentava. Cumprimentava todos os funcionários pelo nome. Agradecia pelo trabalho. Ouvia sugestões. Na quinta-feira, ela estava no elevador quando a faxineira entrou. Beatriz quase desviou o olhar. Era o que sempre fazia, mas parou. "Bom dia", ela disse. A faxineira olhou surpresa. "Bom dia, senhora." "Como está seu dia?" A mulher piscou, claramente confusa. "Está bem, senhora. Obrigada por perguntar." Quando as portas se abriram, a faxineira sorriu. "Tenha um bom dia, senhora Fonseca." Era um pequeno passo, mas era um começo. Na sexta-feira, Marina ligou. "Beatriz, vi que você está implementando mudanças na empresa." "Como você soube?" Paula comentou, e a notícia se espalhou. Beatriz suspirou. "Todo mundo está comentando." "Sim, mas as pessoas estão surpresas. Positivamente surpresas. Ninguém esperava que você realmente mudasse." "Eu não tive escolha." "Todos temos escolha", Marina disse. "Você poderia ter lutado contra isso, mas não ficou." Beatriz sentiu os olhos arderem. "Obrigada, Marina." No sábado, Beatriz foi até a mansão. Dona Irene estava na cozinha quando ela chegou. "Dona Irene, podemos conversar?" Elas se sentaram à mesa. "Eu quero me desculpar com você, com Joana, com todos os funcionários daqui." Dona Irene ficou em silêncio, esperando. "Eu os tratei mal, não com crueldade aberta, mas com indiferença. Vocês trabalham aqui há anos e eu nunca me importei de verdade. A senhora sempre foi educada", Dona Irene disse. "Educada não é o suficiente. Eu deveria ter sido humana." Dona Irene assentiu. "A senhora está aprendendo." Na segunda-feira seguinte, Augusto Pires ligou. "Beatriz, ouvi falar das mudanças que você está implementando." "Sim, estou tentando fazer diferente. Eduardo me contou sobre o programa. Quero remarcar nossa reunião." Beatriz quase deixou o telefone cair. "Sério?" "Sim, mas quero ver evidências reais de mudança, não só palavras." "Você vai ter, eu garanto. Então nos vemos na próxima sexta, 14h." Ele desligou. Uma segunda chance. Na terça-feira, Beatriz procurou o número de Marcos. Conseguiu através do assistente de Eduardo. Mandou uma mensagem. "Marcos, aqui é Beatriz Fonseca. Gostaria de conversar com você, pessoalmente, quando puder." Ela enviou. Ficou olhando para a tela. A resposta chegou 15 minutos depois. Quinta-feira, 15h. Café na esquina da Paulista com a Consolação. Ele tinha aceitado. Na quinta-feira, Beatriz chegou 15 minutos adiantada. Às 3 em ponto, Marcos entrou. Ele estava vestindo calça jeans e camisa social.
Sentou-se à frente dela. Obrigado por vir, Beatriz disse. Você pediu. Eu queria me desculpar, pessoalmente, não por obrigação, mas porque eu realmente sinto muito. Marcos a observou sem dizer nada. Eu te tratei de forma horrível. Transformei você em piada. E não há desculpa para isso. Não há, Marcos concordou. Eu estava errada, completamente errada, e estou tentando mudar. Eu sei, meu pai me contou sobre o programa. Não é só por causa do programa, é porque eu percebi quem eu tinha me tornado. E não gostei. Marcos ficou em silêncio. Você sabe por que eu aceitei trabalhar na sua empresa? Ele perguntou. Beatriz balançou a cabeça. Porque meu pai disse que você era brilhante, que tinha construído tudo do zero, que merecia respeito. Beatriz sentiu o peito apertar. E ele estava certo. Você é brilhante, mas em algum momento você esqueceu que outras pessoas também são. Beatriz limpou uma lágrima. Eu sei. Marcos se levantou. Boa sorte com as mudanças, senhora Fonseca. Ele começou a sair. Marcos! Beatriz chamou. Ele parou. Você pode me perdoar algum dia? Marcos olhou para trás. Já perdoei. Mas perdão não apaga o que foi feito. Só te dá a chance de ser melhor daqui para frente. Ele saiu. Beatriz ficou sozinha, olhando pela janela. Ela tinha perdido muito, mas ganhado algo que nunca teve antes. Consciência. E talvez, apenas talvez, a chance de realmente mudar. 3 meses depois, a sala de reuniões estava cheia. 23 funcionários, mais Roberto e 3 novos contratados. Beatriz estava na frente. Ao seu lado, uma consultora de recursos humanos. Nos últimos 3 meses, a consultora disse, houve mudanças significativas no ambiente de trabalho. A satisfação aumentou. E tivemos 0 casos de assédio moral reportados. Aplausos discretos. Mas antes que Beatriz pudesse falar, a porta se abriu. Um gerente entrou, puxando uma funcionária da limpeza pelo braço. Desculpa interromper, ele disse irritado. Mas preciso resolver isso agora. Ela deixou o banheiro do 3º andar sem... Solte o braço dela, Beatriz disse. O gerente parou. Desculpa. Solte. O braço dela. Ele soltou, confuso. Beatriz se levantou. Caminhou até a funcionária. Qual é o seu nome? Sandra, senhora. Sandra, o que aconteceu? Eu tive que sair mais cedo para buscar os produtos que faltaram. Mas quando voltei, o banheiro já estava sujo de novo e... Beatriz virou-se para o gerente. Você a puxou pelo braço por causa de um banheiro. Eu só queria resolver rápido, na frente de todo mundo. Beatriz olhou ao redor da sala. Todos estavam em silêncio, observando. Você não vê o problema nisso? O gerente ficou vermelho. Desculpa. Não é comigo que você pede desculpas. Ele virou-se para Sandra. Desculpa. Sandra assentiu, ainda assustada. Beatriz respirou fundo. 3 meses atrás, ela disse para toda a sala, eu teria deixado isso passar, ou pior, eu teria feito a mesma coisa. Silêncio constrangedor. Mas não mais, ela continuou. Sandra, pode voltar ao trabalho. Com calma. E se alguém te tratar mal de novo, você vem falar comigo, diretamente. Sandra saiu, ainda hesitante. O gerente ficou parado, sem saber o que fazer. Você também pode ir, Beatriz disse, mas a gente vai ter uma conversa particular depois. Ele saiu rápido. Beatriz voltou para a frente da sala, olhou para os funcionários. É isso que significa mudança de verdade. Não é sobre gráficos. É sobre como a gente trata as pessoas quando ninguém está olhando. Um dos analistas começou a bater palmas. Outros seguiram. Beatriz sentiu os olhos arderem, mas segurou. Aquela tarde, Beatriz teve a reunião com Augusto Pires. Ela chegou ao escritório dele às 2 em ponto. Foi recebida com um aperto de mão firme. Beatriz, ele disse, sente-se. Ela se sentou, as mãos suadas. Augusto abriu uma pasta. Li os relatórios, conversei com Eduardo e fiz minha própria pesquisa. Beatriz esperou. Você realmente mudou. Ela soltou o ar que estava segurando.
O projeto de 5 milhões está aprovado, Augusto disse, mas com uma condição adicional. O qual? Você vai compartilhar seu programa de respeito e dignidade com outras 3 empresas que financiamos. Vai ajudá-las a implementar o mesmo. Beatriz piscou. Você quer que eu ensine outras pessoas? Sim, porque você aprendeu da forma mais difícil, e isso tem valor. Ela assentiu emocionada. Eu aceito. Augusto estendeu a mão. Então temos um acordo. Uma semana depois, Beatriz estava no jardim da mansão. Dona Irene tinha chamado ela para ver algo. O que é? Beatriz perguntou, caminhando entre as plantas. Olhe. Dona Irene apontou para os canteiros de rosas. Havia novas mudas plantadas, flores diferentes, um design novo. Quem fez isso? Beatriz perguntou. O novo jardineiro, o Sr. Pedro. Ele disse que o Marcos deixou um projeto desenhado antes de sair. Disse que seria uma pena não realizar. Beatriz se abaixou, tocando as pétalas de uma rosa branca. Marcos tinha planejado aquilo, mesmo depois de tudo. Mesmo sabendo que seria humilhado, ele tinha feito seu trabalho com excelência. É lindo, Beatriz sussurrou. É, Dona Irene concordou. Ele sabia o que estava fazendo. 2 meses depois, Beatriz estava em um evento de empresários. Ela estava conversando com um grupo quando viu Marcos do outro lado do salão. Ele estava de terno, conversando com executivos. Confiante, respeitado. Os olhos dele se encontraram. Marcos acenou de leve. Beatriz hesitou. Depois acenou de volta. Ele sorriu. Não um sorriso largo, mas algo pequeno. Reconhecimento. Ela não foi até ele. Sabia que não precisava. Algumas coisas não precisavam de palavras. Naquela noite, Beatriz voltou para casa. Sentou-se na varanda, olhando para o jardim iluminado. As rosas que Marcos tinha planejado estavam floridas, lindas, perfeitas. Dona Irene trouxe chá. Obrigada, Irene, Beatriz disse. De nada. Elas ficaram em silêncio, apreciando a noite. Você sabe, Beatriz disse devagar, eu quase destruí tudo. A empresa, minha reputação, minha vida. Quase, Dona Irene repetiu, mas não destruiu, porque me deram uma segunda chance. Não, porque você escolheu mudar quando teve a chance. Beatriz olhou para ela. Muita gente recebe segundas chances, Dona Irene continuou, mas poucos realmente mudam. Beatriz assentiu. Eu ainda tenho muito a aprender. Todos temos. 6 meses depois da festa que mudou tudo, Beatriz estava em pé na frente de um auditório. Ela tinha sido convidada para falar sobre transformação empresarial. Eu vou contar para vocês, ela começou. A história de como eu quase perdi tudo porque tratei uma pessoa como inferior. O auditório silenciou. Eu humilhei publicamente um funcionário. Transformei ele em piada. E descobri tarde demais que ele era filho de um dos homens mais poderosos do país. Murmúrios. Mas essa história não é sobre ele, é sobre mim, sobre como eu revelei quem eu realmente era e não gostei. Ela respirou fundo. Hoje, 6 meses depois, minha empresa é mais forte, meus funcionários são mais felizes, meus contratos são maiores. Não porque eu fingi mudar, mas porque eu realmente mudei. Aplausos. Quando Beatriz desceu do palco, uma mulher se aproximou. Obrigada, ela disse. Eu precisava ouvir isso. Beatriz sorriu. A mudança é difícil, mas vale a pena. Naquela noite, Beatriz recebeu uma mensagem. Era de Marcos. Vi seu vídeo da palestra. Parabéns pelo trabalho. Você está fazendo a diferença. M.A. Beatriz olhou para a mensagem por um longo tempo. Depois digitou. Obrigada por tudo, mesmo quando eu não merecia. A resposta veio rápida. Todo mundo merece a chance de ser melhor. Você pegou a sua. Beatriz sorriu. Ela tinha perdido muito naquele dia de sábado, 6 meses atrás. Tinha perdido contratos, respeito, orgulho. Mas tinha ganho algo muito maior. Humanidade e a compreensão de que tratar pessoas com dignidade não era sobre posição ou poder, era sobre ser humano, de verdade.
Não foi preciso confronto, explicação ou vingança. Às vezes, a verdade aparece sozinha quando alguém é tratado como invisível. Essa história fala sobre caráter, respeito e sobre o que cada atitude revela quando ninguém espera consequência. Se isso te fez refletir, deixa um like para apoiar o canal. E comenta aqui embaixo. Qual atitude nessa história falou mais alto para você?